Ok. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Nathalie, sou vice-presidente do GECOS. A nossa presidente, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, porque ela está de plantão, então ela não pôde. Mas vamos lá. Hoje a gente conta com a presença da Luísa, que ela é formada pela Unesp de Botucatu e residente em cirurgia de grandes animais da mesma instituição. E a Ana Paula, que possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais e residência em clínica médica de equinos pela mesma instituição. E atualmente atua como médica veterinária autônoma na região de Conselheiro Lafayette. Meninas, fiquem à vontade. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa com a gente de foto, de qualquer coisa, eu habilitei vocês duas e o tempo é de vocês. Aproveitem. E as perguntas eu vou anotando, quem quiser mandar no chat. No final a gente pergunta ou se quiser ir pelo meio mesmo, vocês decidem. Pode começar, Ana. Bem, vamos começar falando de como que era, né, o trabalho lá das residentes, e aí a gente vai indo batendo um papo. Bem, lá na UFMG, o setor de clínica médica de equinos contava com 4 residentes. Era sempre 2 R2 e 2 R1s, e sempre trabalhando em duplas, né? No caso, uma R2 e uma R1. E aí o funcionamento do hospital, né, para atendimentos externos, ele funcionava de 8 até as 21 horas. Então, assim, uma dupla sempre chegava às 7, né, para fazer as medicações, e encerrava aí por volta das 16, 17. E a outra dupla chegava aí por volta de meio-dia, se a pessoa tivesse passado plantão, chegava às 13. E ficava aí até as 21 horas. Uma vez por semana, nós tínhamos um plantão obrigatório, né, semanal, e aos finais de semana era sobre aviso, ou seja, a gente ficava só se precisasse, o que era bem rotina. E daí, assim, isso totalizava na teoria aí 60 horas semanais, somente na teoria, porque eu acho que, assim, quem é residente sabe que esse 60 vai para 70, 80, 90. Então, assim, principalmente quando tem uma residente aí ou de férias, né, ou em aula, ou então pega um atestado, então isso daí, como se diz, acaba que vira o dobro. E querendo ou não, né, a gente tem a responsabilidade com aqueles animais, às vezes aperta mesmo, porque tem hora que chegam 3, 4 animais assim de emergência e não dá para deixar, né, a outra dupla sozinha. E fora isso, né, os atendimentos externos e dos animais internados, a gente tinha a responsabilidade de estar cuidando dos animais que eram, né, da UFMG, que eram utilizados nas aulas. Sempre tinha um residente auxiliando quando, né, os professores precisavam de fazer alguma aula prática, e nós tínhamos também a fazenda de Igarapé, onde que tinha também aulas práticas que necessitasse de mais animais. E aí a gente tentava fazer uma visita pelo menos a cada 15 dias nessa fazenda, onde que fazíamos um check-up geral, cuidava do manejo sanitário, nutricional, também, né, avaliava, e se precisasse, né, tivesse assim alguma intercorrência, alguma emergência, tinha um funcionário que ligava para a gente, e aí a gente mobilizava a equipe para ir cuidar dos animais de lá. E também do nosso grupo de estudos, que é o M, da UFMG, dos quais o residente também era responsável, né, por estar organizando algumas palestras, né, e, como se diz, monitorando o conteúdo produzido, esse tipo, né, de situação aí. Eu vou pontuar um pouco desses mesmos fatores em Botucatu, e daí depois a gente vai progredindo. Em Botucatu, a gente também lá é dividido em clínica, cirurgia e reprodução, né, que pega a parte de grandes animais. Eu sou do setor de cirurgia. No setor de cirurgia, a gente é em 4 residentes. A gente não faz esse escalonamento de horário de entrada e saída. Todo mundo entra às 8 e sai às 7h30, com 1h30 de almoço. Os nossos plantões, eles são fixos, então não está relacionado à necessidade, assim, exceto o plantão noturno durante a semana ou final de semana, que está relacionado à necessidade de pacientes internados, mas a gente dá 2 plantões de final de semana no mês para computar a nossa carga horária.
É engraçado isso. Lá em Botucatu, a gente é o único departamento que não tem pós-plantão. Todos os outros tiram, mas a gente não tira. Mas a gente dá o plantão normal de sábado e domingo, então 2 sábados e domingos no mês, intercalados a gente dá plantão, das 7 às 7, e trabalha os outros dias normal, né? Em relação aos animais da faculdade, a gente também tem, né? Tem os animais que são usados para aula e para pesquisa. E normalmente quem cuida, assim, cuidados mais gerais são os pós-graduandos que estão associados aos trabalhos com os respectivos animais, mas sempre que precisa de alguma coisa, tem algum machucado ou cólica, essas coisas, vem para a gente fazer o atendimento. Acho que foi mais ou menos isso que você falou, né, Ana? Isso, eu só esqueci de falar do final de semana. Lá na UFMG, lá a gente tem um final de semana de folga duplo, né? Que a gente folga sábado e domingo. Um que a gente trabalha duplo, ou seja, sábado e domingo. E nos outros 2 a gente trabalha ou sábado ou domingo. E o nosso descanso pós-plantão a gente sai, né? No caso, às 7, descansa até às 13. Que eu acho que faltou falar e que você comentou e eu não. E aí, aqui em Botucatu, é um pouco diferente, eu acho que em relação... Eu fiz estágio na UFMG também, então... Então, eu lembro mais ou menos, assim, que lá eles atendem só equinos, né? Em Botucatu, grandes animais inclui bovinos, pequenos ruminantes e suínos. Então, tem essa variação em relação à casuística, né? Que acaba sendo... Tem as outras espécies. A gente é do setor de cirurgia, mas eu acho que também é diferente da UFMG, porque lá, se vocês recebem uma cólica clínica, passa na clínica antes, né? Isso. Sempre a gente tenta fazer a triagem, né? A clínica é responsável pela triagem que vai direcionar. A não ser quando é um animal que já vem direcionado para tal professor atender, né? Então, por exemplo, o animal veio igual esse, né, caso que eu te falei, que eu atendi de um cisto subcondral e que já tinha sido atendido por um clínico, então já estava com todo o histórico, imagens de raio-x, tudo já completo, já sabia que era cirurgia, então não faz sentido passar pela clínica. Então, nesses casos, mas quando vem diretamente do proprietário, que o proprietário chega lá no hospital e fala, não, eu quero um atendimento, quem é responsável por essa triagem é a clínica. E aí a gente avalia, se for o caso, passa para cirurgia. Tá, em Botucatu também é diferente. Botucatu, eles inventam moda, né? Não tem casos de locomotor, ferida e cólica não passam pelo setor de clínica. Eles vêm direto para o setor de cirurgia, independente de ser um caso cirúrgico ou não. Então, por exemplo, laminite é clínico, normalmente, a não ser que faça tenotomia, vai para o setor de cirurgia. Feridas, em geral, cirurgia, mesmo que não tenha que fazer nenhum debidamento cirúrgico, vai para cirurgia. Cólica, a clínica, eles não fazem atendimento de cólica em nenhum momento, sempre vem para cirurgia. Então, eles meio que organizaram dessa forma lá em Botucatu, o que é bom para a gente, que a gente acaba tendo uma movimentação de casos grandes, principalmente de equinos. A gente atende bastante ruminante, agora a gente está até com bastante ruminante internado, mas, em geral, a casuística é mais de equino. E esses casos, assim, principalmente em ruminantes, ainda divide melhor o que é clínico e o que é cirúrgico, mas em equinos praticamente fica na clínica a parte de neurológico, intoxicação e respiratório inferior. O respiratório superior também, tudo para cirurgia. Então, só para quem tiver interesse em prestar na clínica ou na cirurgia, também para ter uma ideia em relação à casuística, que é um pouco diferente, acho que, dos outros lugares. Se eu fosse prestar para Botucatu, eu tentaria cirurgia. Não iria para a clínica. Lá na UFMG é bem, assim, diferente em relação a isso, né? Lá é tudo bem separadinho. Tem o setor de clínica de ruminantes e o setor de clínica de equinos. Então, assim, a cirurgia que engloba, né, tudo. Porque aí ela pega cirurgia de grandes animais. E não só essa separação, né, entre equinos e bovinos e pequenos ruminantes. E tem o setor também de reprodução, né? Mas que, infelizmente, ainda na UFMG nós não temos residência ainda. Nesse setor. Em Botucatu tem a parte de residência em reprodução, só que no setor de reprodução animal entra pequenos e grandes. Então, os residentes de lá acabam ficando até mais tempo na casuística de pequenos animais, então fazendo parte de castração, piométria, tumor de mama, etc. Mas eles rodam em grandes também, mas não é
reprodução de grandes animais, né? Reprodução geral e, inclusive, clínica do sistema reprodutivo, né? Entendi. Não, bem bacana. Mas em breve, se Deus quiser, na UFMG terá. Vai. Vamos pressionar o Gabriel e os outros demais professores para isso. Que mais? Bem, questão de... Eu vi aí no chat, né, que alguém perguntou sobre moradia, né? A parte, pelo menos da clínica, nós contávamos com 2 quartos que ficavam realmente no hospital. A alimentação é por conta do residente, mas é questão de passar o plantão, assim, noturno, nós tínhamos um quarto, mesmo porque, assim, às vezes a gente ficava lá, o plantão noturno era, tipo, fazer só um colírio à meia-noite, entendeu? Então, a gente podia descansar nesse quarto e o outro servia até para estagiário ou para o pessoal da cirurgia, que às vezes ficava nesse quartinho também. Ficava. Dormi lá. Inclusive, você dormiu. Aqui em Botucatu, a gente tem como se fosse colchão, assim, que fica na nossa sala dos residentes mesmo. Tem um quarto que é dos residentes, da Associação dos Residentes aqui, que é do hospital inteiro, na verdade, mas a clínica de grande, são os que mais fazem plantão noturno, assim, os outros setores, quando acaba o atendimento, eles vão embora. Mas eu nunca nem usei essas camas, porque normalmente quando eu tô de plantão é porque o paciente está precisando, então para mim não faz sentido ficar num quarto longe do paciente, né? Mas isso sou eu, assim, eu faço até, pego a cama, boto lá nas baias e fico, porque eu não tenho uma foto, mas Botucatu, a nossa sala é num lugar e as baias é lá para baixo, assim, tem uma caminhada, eu ando 15 mil passos por dia lá, subindo e descendo. E aí, às vezes, eu pego, quando é um paciente mais crítico, eu nem fico lá em cima, desço o colchão e fico lá no pavilhão mesmo, para ficar de olho, porque eu sou muito preocupada. Como se diz, eu não me aguento. Já desci muito colchão para dentro de baia também. E já fiz o contrário, que os professores não me escutem. Mas eu já levei potro para dentro do quarto, porque estava chovendo demais, o potro hipotérmico. Eu falei, meu Deus, eu vou levar esse potro para a cama. E fiz isso. E realmente melhorou a temperatura, porque não havia bolsa quente, nem infravermelho, nem nada que esquentasse o potro. Mas o meu cobertor deu certo. Não, a noite é meio Deus nos acuda, né? O que der para fazer, você faz. E aí você imagina a situação de manhã, né? Dos professores chegando e eu com o potro dentro do quarto. E em relação à comida, né? Que acho que ela perguntou também, né? Alimentação, moradia. Pelo menos em Botucatu, a gente só recebe marmita no plantão de final de semana, no almoço. Recebem? Recebem. Mas assim, só sábado e domingo, no plantão, eles compram marmita pra gente, mas só no final de semana. No resto é cada um por si e é isso. E na UFMG acho que nem no final de semana. Não, no final de semana na UFMG não tem marmita. Se tiver jogo em frente ao Mineirão, o iFood não te entrega, então leve de casa. Então, tem essas complicações. E em relação, acho que o que a gente faz, né, na residência, talvez seja uma dúvida, o que pode fazer, o que não pode. Normalmente, quando você, em Botucatu, assim, tem um período meio adaptativo, assim, normalmente, logo que você entra, você fica uns meses mais acompanhando os atendimentos, ajudando o R2 do que propriamente tendo os seus casos. O ano passado acabou sendo um pouco atípico por conta da pandemia, né, então dividiu os grupos, o hospital ficou fechado um tempo, então não foi, acho que, mais convencional que tem da residência, mas pelo menos aqui eu acho que você vai tendo mais liberdade a partir do momento que os professores vão te conhecendo e vão confiando no seu trabalho, né? Então, aqui, normalmente, os atendimentos iniciais e tudo clínico a gente que faz na cirurgia, então, atendimento cólico, ficando por nossa conta, os professores normalmente acompanham aqui. Eu não sei como é na UFMG, mas aqui os professores são bastante presentes na rotina. Então, recebe cavalo, eles estão normalmente junto no atendimento, assim, não largam, assim, para você se virar, normalmente eles estão junto. E em relação à participação nas cirurgias,
desde o R1 você já entra, né, nos procedimentos cirúrgicos, mas eu acho que você vai ganhando mais liberdade para fazer as coisas conforme você vai tendo também mais experiência com o que você está fazendo, né? Cirurgias mais simples que a gente faz aqui, então, castração, descorna, tudo eles deixam a gente fazer desde do R1, né? Mas as participações em cirurgias mais complexas, enfim, eles vão deixando aos poucos, assim, dependendo do que eles vão sentindo, acho que também do residente. No meu caso, assim, os professores às vezes estavam presentes, às vezes não, mas como a gente sempre trabalhava em dupla, né, o R2 com o R1, então acaba que tinha esse acompanhamento, exceto para o plantão. Que, para te falar a verdade, na primeira semana, no meu segundo dia, eu já cheguei fazendo plantão noturno com um animal crítico. A gente tinha liberdade de ligar para a professora, assim, a hora que precisasse. Tinha um R2 também, que minha R2 várias vezes foi lá no plantão noturno me sacudir, porque eu falei, não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo isso, e ela ia lá me socorrer. Então, assim, esse esquema de dupla até que facilitava bastante. Mas, assim, a gente tinha total autonomia para fazer o que precisasse e sempre, assim, tinha que passar para o professor. Chegou o animal em estado assim, assim, assado, a conduta realizada está correto? Se precisar, não, beleza, gostei da sua conduta, acho que pode adicionar isso, ou pode tirar isso, ou vamos modificar isso. Lógico que tinha essa conversa sempre, mas não necessariamente naquele momento que o animal chegasse, o professor estava presente. Entendi, aqui é um pouco diferente. Normalmente no atendimento inicial, eles sempre acompanham, assim, principalmente a Annalise, não, o professor Marcos e o professor Carlos. A Annalise, ela deixa a gente mais solto, assim, ela fala, o que você acha? Pode fazer isso, professor? Pode. Aí ela deixa a gente mais livre, assim, mas os outros professores, eles conversam com a gente, você pode dar sua opinião, tudo, mas normalmente, pelo menos no atendimento inicial, eles normalmente estão junto e depois a gente que toca, né, os casos e vai mandando notícias. A gente falou, o paciente está assim, e vai mudando a terapêutica dependendo da necessidade do paciente. Mas normalmente no atendimento primário, assim, eles acompanham. Certo. Eu acho que a Isabela perguntou aí um pouco do processo seletivo, né? Então, pelo menos na UFMG, o processo era constituído de 2 etapas. A primeira era uma fase eliminatória, que era uma prova com questões objetivas. São 25 questões, onde que 17 eram direcionados para a sua área de interesse, né? Igual na minha, foi clínica médica de equinos. E eram 8 questões voltadas para a saúde pública. E aí, assim, né, de acordo com a nota, né, em ordem decrescente, tinham aqueles alunos classificados que eram, né, passavam para a segunda etapa. Já a segunda etapa já era aquela fase mesmo, que a gente fazia uma prova, que era teórico-prática, e também a avaliação de currículo. E aí essa prova prática valia 70 pontos e o currículo valia 30. E aí a soma, né, que você tirasse iria classificar. No caso de número de vagas lá na UFMG, eram 2 vagas para a clínica médica de equinos. Em Botucatu, eu acho que é parecido, assim, a primeira fase também é uma prova objetiva, que ela tem um corte. Então, os 10 primeiros pontuados, 10 melhores pontuados vão para a segunda fase. E todo mundo que tiver com a mesma nota do 10º colocado, né? E aí a segunda fase também na verdade, você falou que tinha prova teórico-prática ainda, né? Na segunda fase? Não. Aqui não tem mais, tem essa prova objetiva, que também tem questão específica e questão do SUS. SUS não, né? É saúde pública, né? Saúde SUS pública. Acho que é da USP, né? E daí na segunda fase é entrevista e currículo. Inclusive, eu recomendo que vocês deem uma olhada em como é a avaliação do currículo nas diferentes faculdades, porque acaba tendo variação, então lugar que tem número limitado de coisa que você pode pôr em cada categoria, então tá já é extracurricular, você vai somar até tanto ponto. E, por exemplo, em Botucatu é quase que um open, assim, você bota tudo que tiver
e vai contando pontos, assim, pode botar bastante coisa. Tem gente que manda uns currículos, assim, enormes para lá, porque tem uns currículos que você olha e você até assusta, fala, meu Deus. É um livro, assim, de anatomia, o currículo de algumas pessoas. Na UFMG, por exemplo, já é diferente de Botucatu no seguinte quesito, porque só conta o que for voltado para a área. Então, assim, tudo que eu fiz que não fosse de cavalo, já era, não contava para nada. Então, isso daí é interessante mesmo. Eu acho que tem pontuação, assim, da área, que eu acho que é tipo assim, estágios na área. Tem uma pontuação maior do que estágios fora na área, mas aqui pontua, acho que quase tudo, assim, participação de curso, mesmo que não seja da área, entra. Então, entra muita coisa. E eu acho que, às vezes, ainda mais quem ainda está no meio da graduação, que ainda dá tempo de correr atrás de fazer algumas coisas. Então, se você olhar, assim, por exemplo, aqui em Botucatu tem, monitoria, vale 1,5 ponto cada... Eu não sei se é isso, estou dando um exemplo hipotético. Mas aí você consegue, às vezes, ir atrás de fazer algumas coisas que melhorariam a sua pontuação no currículo enquanto você ainda está na graduação, né? Que às vezes você deixa lá para o último ano, já não dá mais para correr muito atrás das coisas que pontuam no currículo, né? Então, acho que é interessante olhar o edital, assim, dos outros anos, pegar como que é a pontuação do currículo certinho, ver se dá para fazer mais alguma coisa. E, assim, eu acho que a gente também tem que focar no seguinte, né? Eu, pelo menos, assim, eu foquei qual instituição que eu quero. E aí eu peguei o edital, peguei as referências, né, bibliográficas, peguei o modelo do currículo e falei, não, é isso, isso e isso que eu preciso. Porque se você, por exemplo, eu quero residência, mas você não define aonde você quer, você vai ir atirando para todo lado. E cada instituição tem a sua forma de cobrança, tem a sua referência, tem modelo de currículo. Então, assim, você tem que ter, lógico, um plano A e um plano B, igual eu, no caso, eu defini 2 instituições que eu gostaria de tentar residência. Claro, se não der certo, tentaria outras, mas pelo menos eu foquei naquilo. Então, assim, eu fiz o meu currículo baseado nisso, vi, isso daqui vai contar maior pontuação, então vou correr atrás disso. E também de referência, por onde estudar, porque isso conta demais. Eu te falo que eu tentei o FMG e Viçosa. A forma de cobrança de uma e de outra foi completamente diferente. E isso daí, eu me baseei nas referências aonde que eu estudei mais para o UFMG. Então, assim, acaba que isso manda demais. Então, a gente tem que focar um pouco para saber por onde estudar, por onde que vai. E eu acho, e tem provas, eu acho que aqui eu prestei em Botucatu e na USP de São Paulo. E lá é totalmente diferente o processo seletivo. Cai SUS de gente mesmo, tem que ler várias coisas, assim, que a gente olha e fala assim, meu Deus, por que eu tô estudando isso, sendo que eu podia estar estudando outras coisas? Dá até um nervoso ficar estudando umas coisas nada a ver. Nossa, nem falo. E cai pergunta de todas as áreas, não é específico na prova da USP. Então, vale a pena já ir dando uma procurada para já ir se familiarizando com cada processo seletivo para ir direcionando mesmo, que nem a Ana falou. Vocês perguntaram aí quando que a gente começa, né, essa preparação. Eu, pelo menos no 8º período, eu já falei, não, eu quero ser residente. Então, assim, no 8º período eu já comecei a ler os editais. Mas, para te falar a verdade, assim, começar a estudar para focar mesmo foi no 10º. Porque, assim, mas quem tiver oportunidade de já ir estudando, se preparando, faça isso, não deixe de última hora. Porque eu sou uma pessoa que trabalha sob pressão. Então, quando chegou no 10º, eu desesperei e falei, nossa, tem que ler o mundo. Então, assim, mas é sempre importante. E, assim, fazer, por exemplo, o que eu fiz de estágio, de ficar procurando, correndo atrás. Você fez um estágio, você viu um caso legal, leia a respeito, discute com o professor, corre atrás, porque, assim, a residência, para te falar a verdade, a prova em si, ela exige 2 coisas. Uma, que você tenha calma e tranquilidade, porque tem muita gente que fica, né, apavorado, ansioso e tudo mais, e acaba errando besteira. E segundo também é o conhecimento que você vai adquirindo ao longo da sua jornada, ao longo da sua graduação. Porque não adianta nada você chegar lá e prestar uma prova achando que uma semana de estudo vai resolver, porque é uma prova com um conteúdo muito amplo. Então não adianta, não, uma semana antes eu vou focar, vou ler tudo. É lógico que assim, é importante a gente ter, por exemplo, eu gosto muito de fazer resumos. Cada um tem que achar um método de estudo que combina mais com o perfil da pessoa. O meu método de estudo é fazer resumos. Então, o que eu fazia? Não, isso daqui é muito importante. Então, eu separava e deixava uns resumos para o quê? Para uma semana antes, eu ler aqueles pontos chaves.
porque senão não dá tempo. Então, assim, o meu método de estudo foi esse. E agora cada um tem que achar qual que é o seu, porque tem gente que lê e depois já sai explicando como se fosse, assim, uma coisa fácil. Se eu ler somente, é a mesma coisa que nada. Assim, se eu falar o tempo que eu estudei, é mentira, porque eu fiz uma graduação muito bem feita, na minha opinião. Assim, eu não fiz largada, assim, eu já estudava, assim, durante a graduação e depois, durante os estágios, eu acho que você vai acompanhando o caso, daí você vai estudando em cima dos casos que você está vendo, e isso ajuda bastante a fixar o conhecimento. Porque quando você só tá lendo, às vezes você não memoriza mesmo, daí você viu um caso de laminite não sei aonde, daí você começa a lembrar o que fizeram, enfim, ajuda bastante na parte de memorizar, eu acho mesmo. Mas aqui em Botucatu, eu tinha me atrapalhado, assim, eu tinha que entregar o TCC e tinha que ler os negócios do SUS. Então, para a USP, eu me programei muito mal para estudar para a USP. E daqui de Botucatu eu já conhecia, assim, lógico que a prova da residência é diferente da prova da graduação, né? Mas eu já conhecia o estilo, assim, né? De forma dos professores cobrarem as coisas, que é diferente, mas sempre tem uns traços de cada instituição, né? Aí uma coisa importante também, né? Fazer estágio Sim. na instituição de interesse, porque é igual Sim. você falou, né, Luiz? Cada instituição tem o seu método. Tem. E aí eu peguei, assim, 15 dias antes da prova daqui, sentei minha bunda na cadeira e estudei de verdade. Mas tinha todo um antes, assim, que tinha sido bem feito. Mas foram, assim, 15 dias, assim, intensivão mesmo. Tipo, eu acordava de manhã, eu sou de escrever também, então eu escrevia lá o dia inteiro, pegando e estudando, e tinha uma amiga minha que ia prestar junto comigo, então a gente juntava, depois ficava lá falando dos conteúdos e trocando conhecimentos, e no final deu certo, graças a Deus. deu certo, mas eu recomendo um planejamento melhor, assim, não acho que foi o ideal, não. Acho que às vezes fazer um cronograma de estudos e assim, eu gosto muito de esquema de resumo para justamente fazer isso, né? Tipo, uns 15 dias, né, antes da prova, você lê aquilo, mas que você já estudou, como se diz, há muito mais tempo. Porque se você deixar fazer esse resumo de última hora, não dá. Então, assim, eu particularmente me dou muito bem com essa técnica de estudo. O estágio, eu acho que tanto o extracurricular, tanto o curricular, né? Eu acho que quando você está no estágio curricular, você acaba tendo mais liberdade de fazer as coisas nas instituições que você acaba indo, né? Porque, teoricamente, você já está lá no último período, eles vão te dando algumas liberdades de fazer as coisas, mas eu acho que todo e qualquer estágio é válido aí. E é importante também a gente fazer estágio assim fora da sua instituição de ensino, porque assim, cada instituição, às vezes, numa mesma doença, numa mesma patologia, vai ter diferentes abordagens. E aí, a partir do momento que você sai, seja para o campo de trabalho ou para fazer a residência, então, assim, você já vai ter a sua abordagem do qual você julga ser melhor, porque senão você vira um repetidor de ações. Se você está sempre acostumado a ver aquilo ali e não aprende de outro jeito, você não tem nem a oportunidade de falar, não, mas tal jeito é melhor. Ou então, assim, não, tal jeito deu, assim, mais certo para mim. Sim, mas eu acabei de entender a pergunta dela. Eu acho que ela tinha perguntado se o estágio que eu falei, que você falou de fazer na instituição que você quer prestar residência, se era o curricular ou extracurricular. É que aqui em Botucatu só pode ir nas férias extracurricular, que acho que é julho. Na UFMG também, julho e dezembro. Não pode. Até porque vocês estariam em aula, né? Então acho que também daria. Né? Mas. Mas em geral o curricular eu acho que é o melhor, assim, porque acho que é quando os professores te notam mesmo lá na instituição, então assim, tá pretendendo, e assim, às vezes não é só vocês se frustram também com a instituição, nem todo mundo gosta de um esquema de um lugar, assim, às vezes está acostumado com outras coisas. Tem lugares que você vai que você fica até um pouco assim, decepcionado, assim, entre aspas, porque não é o que você está habituado, entendeu? Então é bom até para você ver se é isso mesmo que você quer, sabe? Porque são 2 anos, querendo ou não, em outra reação. É onde que você larga a sua vida pessoal e vive a residência. Eu, particularmente, assim,
até são os pontos desafiadores, né, da residência, excessiva carga horária, questão de distanciamento, muitas vezes, da família. Tem gente que é muito apegado a, por exemplo, Natal, Ano Novo, isso daí tudo você esquece, você vive a residência. Inclusive, eu acho que lá também, né, aqui pelo menos não fechou o hospital durante o recesso, né, que a gente chama, que é Natal, Ano Novo. Então, a gente tinha animais internados que não davam para dar alta, então a gente continuou indo lá. Assim, lógico que é uma carga horária limitada, né? Você vai lá, meio que faz o que tem para fazer e fica mais tranquilo, porque não tem aquele negócio de receber bicho. Pelo menos aqui em Botucatu a gente só recebe emergência. Na FMG eu recebi. Eu passei meu ano novo recebendo 2 neonatos encaminhados por veterinários autônomos. Esse meu recesso desse ano foi tranquilo, assim. Tava só com os bichos internados e continuou. Mas tem isso mesmo, de você tem que saber que você acaba abrindo mão de algumas liberdades pessoais, assim, para se dedicar, né, na residência. Eu tava com um paciente que eu fiquei agora 14 dias. Eu vinha para casa, jantava, tomava banho, daí dava 11 horas da noite, eu voltava para a faculdade para levantar ele, que ele não levantava sozinho, e para ficar a noite inteira deitado era ruim, daí eu ia lá. Cada hora eu pegava um para ir comigo, para ajudar a levantar o cavalo. Ia lá e levantar. Era assim, era levantar esse cavalo, que não levantava sozinho, dar água pro cavalo da laminite, que também não estava levantando. E ir embora. Mas assim, 14 dias que eu não chegava em casa e descansava, porque eu vinha para casa e tinha que voltar para lá para fazer isso. Então, é cansativo, né? Tem que querer. Não, tinha vezes a gente tá em 2 residentes que era plantão, assim, bem dizer, todo dia, porque tava eu e minha R1, então foram, assim, quase que 2 semanas também, todos os dias, tipo, eu esqueci da minha casa, eu já ficava direto no hospital, falei, vou levar minha malinha para lá e deixo. Mais fácil do que ficar indo e voltando. A menina que mora comigo tá me mandando mensagem aqui falando, nem tá falando do time de apoio de madrugada, que ela foi comigo alguns dias pra levantar o cavalo. Você vai pegando as pessoas, vai me ajudar. E vai, é isso mesmo. Às vezes tem dias. Assim, esse caso de 2 semanas era tranquilo, que eu levantava ele, vinha para casa e conseguia descansar à noite. Mas tem casos que realmente você não volta para casa e vem de um dia no outro e vai embora, assim, não tem jeito. Não, isso quando, assim, porque teoricamente o hospital é aberto para atendimentos externos até as 21h. Só que aí lá tem o segurança noturno. E aí dá tipo 1h da manhã, aí vira: ô, Ana Paula, tem um cavalo aqui na porta do hospital. Tá bom, daqui 10, 15 minutos estou indo. Porque assim, direto aparecia cavalo lá na porta e que a gente tinha que atender. Lá, a gente até tem o guarda também, que fica lá à noite, mas eles não têm autorização para deixar entrar. Então, a gente não recebe, assim, esses casos no meio da madrugada, a gente não tem autorização para receber a princípio. Uhum. Acho que foi Júlia, perguntou qual que é o peso. Gente, qual que é o peso do currículo, no caso, no processo? Acho que é. É, isso. Então, no caso lá da UFMG, tipo, a prova valia 100. E aí a parte dessa segunda etapa, o currículo valia 30. E a prova teórico-prática valia 70. Eu não lembro. Eu acho que a prova teórica, o peso é mais baixo do que a entrevista e o currículo. Eu acho que é 40. Posso estar falando besteira. Faz um ano, eu já esqueci, nem faz tanto tempo, mas eu acho que era 40%, 40 ou 30% a prova teórica, que é aquela seletiva, primeira, e depois o currículo e a entrevista, 70% ou 60% da final da nota, mas precisava conferir. Eu não lembro certinho. Eu sei que vale mais do que a nota teórica, mas eu não sei a proporção certinho de quanto vale. No caso da UFMG vale menos, né? Bem menos. Junto com a entrevista, né? Daí eu não sei dentro da entrevista e do currículo também o que vale mais. Que é tipo, a segunda fase vale mais que a primeira, mas dentro da segunda fase eu não lembro se a entrevista, não lembro. Uhum. Tem mais alguma coisa?
Tem mais umas perguntas que eu anotei aqui. A Nina perguntou como foi a construção do currículo de vocês para serem aprovadas nas residências que são concorridas. Bem, eu fiz o que eu falei, eu olhei o edital, vi o que contava, monitoria, iniciação científica, estágios, então, assim, eu fui meio que indo seguindo. Estágio eu sempre gostei muito de fazer, eu acho que, assim, eu gosto muito do convívio, sabe, com o animal. Iniciação científica e monitoria, dessa parte mais acadêmica, para te falar a verdade, eu fiz, assim, o mínimo mesmo, só para, como se diz, ter a experiência e ter a pontuação. Mas o que eu gosto mesmo é da parte de estágio. Meu currículo, assim, na verdade, também não tem nada muito absurdo, assim, eu vi já uns currículos absurdos mesmo, Né? mas o meu, assim, era um currículo bom, assim, mas bom normal, assim. Como a gente tem 9 meses de estágio curricular, acaba dando um up no currículo, porque é bastante tempo em relação às outras universidades, assim, pelo que eu saiba, assim, né? Que normalmente são 4, 6 meses, acho, então acaba tendo uma carga horária de estágio curricular grande. Então, tinha isso do meu currículo. Eu acabei fazendo 2 de iniciações científicas na graduação, uma monitoria, e estágio extra, eu acho que eu não tinha muito, que nem a Ana disse que tinha um monte de carga horária de extra, eu acho que eu não tinha. E, assim, curso, Botucatu, acho que em todo lugar acaba tendo bastante, tipo, grupo de estudo, que nem vocês. Então, acaba tendo palestra, né? E daí essas participações em curso, e Abrabec, e essas coisas. Sincave, da UFMG. E com esse modelo aí online, eu acho que, assim, dá para o pessoal aproveitar bastante, né? Porque até que, como se diz, esses cursos tem um custo, tem o custo do deslocamento, tem o custo da hospedagem, tem o custo da alimentação, e com essas versões online, tipo assim, tá dando para ter mais acesso. Então, eu acho que é o momento de aproveitar, fazer tudo realmente que vê, porque assim, quem está na graduação não sabe o que vai vir depois. Então, assim, é o momento de realmente investir no currículo. Sim. É isso aí, meninas. Agora sim, banho tomado, mas o cheiro de colite não sai. Não sai. O Duda, a Bordignon, deve estar aí com o namorado. Bem feito. Cheiro de colite. Gente, olha só. As duas meninas, olha como elas bateram na tecla. Façam o raio do estágio. Façam estágio. É o que eu sempre falo. Se vocês fizerem estágios diversos na sua graduação, vocês vão abrir o leque. Isso é bom, não é ruim. Só que pensem assim, se eu faço muitos estágios em diferentes áreas, eu abro o meu leque, mas eu não foco em nada. Se eu faço muitos estágios em apenas cavalo, eu fecho o leque, mas eu sou realmente escolhido para aquela área, pois eu sempre... a pessoa que está me avaliando, ao invés de eu escolher aquela pessoa que não é focada, eu vou escolher a pessoa que é focada. Tá? Então, vocês têm que sempre ter isso na cabeça. Você quer abrir o seu leque ou você quer ser focada? Se você quer ser focada, direcione seus estágios, e hoje em dia tem clínicas e veterinários particulares, e o raio que parte aí, assim, em todo lugar do Brasil. Eu tenho estagiários que foram veterinários agora já são veterinários. Estagiaram na Bahia, estagiaram em Goiás, estagiaram no Rio Grande do Sul, estagiaram em Dayatuba, estagiaram... E vão estagiando. Nada substitui, nada. Mas meu professor, minha professora da faculdade... Poxa, gente, não é para jogar confete. Mas quem tem uma Andressa de professora, uma Annalise, Watanabe, quem mais? Puxa vida, professor Massoni morreu, né? Quem mais das duas lá? Até o André Lang, não sei se você conhece, ele dá umas
aulas lá no CPT, lá de Viçosa, naquela Univiçosa, eu acho, mas ele formou lá em Viçosa mesmo. Não sei, tem várias. E só assim, quando você faz os estágios, você conhece realmente e vai se aprofundando. Dependendo da pessoa que você faz o estágio, é uma pessoa que vai te pedir para fazer uns relatórios, vai te pedir para fazer uns resumos, uns relatos do caso, ou mesmo até umas publicações. Poxa, um caso hoje, mó legal, pô, vamos fazer a publicação aí, ó, a Caca que deu aplicação intravenosa de Ceftiofur, tá? Então é legal, é nossa vida. Quantos casos as meninas já não passaram? Quantas sondas já passaram a sua primeira sonda sozinha? Ou então, melhor, a primeira vez que você diagnosticou uma claudicação sozinha e a primeira vez que você deu o seu tratamento e falou com o proprietário sozinha. Mas devia tremer mais do que vara verde. Por quê? O seu diagnóstico está correto, o seu tratamento correto, e tudo que você está falando para o proprietário, ele tem que entender e concordar. Aí ele olha para você. Quem é você? 20 e poucos anos, tá querendo me enrolar, né? Ainda mais as duas em Minas, gente. Não sei quem trabalha muito com Campolina. Aqui eu tenho muitas nacionais, muitos campeonatos de Campolina. O berço do Campolina é aí. E as pessoas acham que menina, mulher, o que vai entender de marchador? Ah, meu Deus. Eu escuto cada uma aqui. Pois mas aí você mostra com 2 tapas na venta do homem lá falando só sobre os assuntos. Não, você está alimentando errado, esse ferrajamento está errado e o que o senhor está fazendo está errado. E pronto. Exato. Se você quer fazer, você quer ganhar a prova, me segue. Pronto. Exatamente. A gente também tem que aprender a se impor, sabe? Porque é igual. Isso aí. A gente não pode deixar, porque assim, e isso eu agradeço muito na residência, sabe? Porque eu aprendi a conversar com o proprietário, porque a gente lida com pessoas de diferentes perfis. Vai ter aquele proprietário que vai te tratar, independente de você ser mulher, ou nova, ou velha, vai te dar a oportunidade de conhecer o seu serviço e valorizar isso. Mas vai ter pessoas que vão chegar já te julgando, sem nem saber como que é o seu serviço, pelo fato de você ser mulher, pelo fato de ser nova, assim, por diferentes motivos. E a gente tem que aprender a lidar com esses diferentes tipos de proprietários. A grande maioria hoje em dia é mulher. As coisas que eu vejo sempre Ana, como é que você se preparou? Ai, meu Deus, como é que eu vou passar na prova? Gente, a Ana não se preparou 15 dias antes da prova. Ela fez durante todos os 5 anos da faculdade o seu preparo. Exato. Muito triste, mas muito triste quando me procuram assim: professor, o senhor dá estágio obrigatório? Não, manda teu currículo. Você vê lá, nunca fez um raio de um estágio e vai fazer o primeiro estágio no estágio curricular? Que é isso? Atender uma claudicação e tudo, eu viro, onde que tem uma efusão? Onde tem aumentar de volume? Mas você quer que eu lembre lá da anatomia? É o que eu mais escuto dos meus estagiários. Aí eu te pergunto, como é que vai saber infiltrar uma articulação? Como que vai saber, como se diz, se não sabe o básico? Pois é. Então assim, a importância da graduação ser bem feita. E outra coisa, mesmo fazendo bem feita, a gente ainda tem que retomar nossos estudos diariamente, porque não é uma nem 2 vezes que eu volto lá no livro de anatomia e falo, gente, como é que era aquilo mesmo? Todo dia trabalho, todo dia. Eu falo para todos eles, viu, Ana? Todo dia, leia um paper. Todo dia, leia um trabalho. Leia. A minha diferença da Ana é que eu sou mais velho que a Ana. Não sou melhor do que a Ana. Eu sou mais velho do que a Ana. E por ser mais velho, coisa que a Ana. Só isso. Mas não tem diferença. Então, a única coisa é o tempo de tamanho. Só isso. Se a Ana se especializar, ler, começar a fazer cursos e se especializar, putz, grila.
quantas pessoas estão nos Estados Unidos, fizeram residência aqui no Brasil e vão fazer lá fora? Muitas, muitas. Então, vocês duas estão de parabéns, gente. São pessoas do bem, são pessoas que falam bem, isso é muito importante. Tem alunos que são muito tímidos na hora de apresentar um trabalho, não quer apresentar um trabalho. Imagina falar com o proprietário. Tem pessoas que falam que é veterinário. Por que você fez veterinária? Porque eu gosto de bicho. Minha filha, eu gosto de bicho, tem gosto de piscina. Eu odeio gente. Então, você também não vai trabalhar na área de medicina veterinária, porque quem paga nossas contas é o dono do animal, é o proprietário. Exatamente. Então, eu acho que dá para a gente organizar nossas ideias. Hoje, a medicina veterinária é uma profissão de 80% feminina. Vocês estão dominando a profissão. Não tem essa de, puxa vida, só tem homem, no campo. Não. É uma profissão feminina. Para você ver, eu estava com 2 meninas no carro. Né? Amanhã vem o senhor Murilo, né, senhor Murilo? Mas são 2... e essa semana inteira só vão vir 2 meninas em São Paulo. Então, eu fico muito feliz, muito feliz. Parabéns para as duas. E uma pergunta: o que vocês duas vão fazer para o seu futuro? Saíram da residência, estão trabalhando aí autônoma, e agora? O que vocês vão fazer? Planos? Eu tenho convites aí, né, da minha orientadora lá da UFMG. Ela até vai para Viçosa, vai trabalhar com o Dantas, e ela quer que eu faça mestrado com ela de todo jeito. Então, a gente está aí com os projetos. Eu penso em fazer, mas vamos ver. Porque eu gosto muito dessa parte, né, dessa lida com o animal diretamente. Se for para ir para a área acadêmica, eu quero ir, mas assim, não perder o contato com o hospital, entendeu? Porque essa parte de atendimento realmente é a minha paixão. Entendi. E você? Eu é bem parecido com o que a Ana disse também. Eu gosto de atendimento mesmo. E eu, assim, a gente estava até conversando, né? Lá em Botucatu, os professores fazem bastante projeto, então, normalmente eles já conversam alguma coisa também, mas eu não sei. Estou pensando ainda se já engato que eu estou na faculdade continuo ou se eu tento alguma coisa diferente. Estou pensando ainda. Não é uma má ideia, não. A facilidade de vocês virem já de instituições públicas, federais ou estaduais, facilita o retorno ao meio acadêmico, né? Esses professores já estão engajados, né, em projetos. Poxa vida, quantas e quantas vezes eu e a Analisa debate aí no quesito célula-tronco. Faz, acho que 10, 12 anos que a gente briga aí, falando, vamos colocar isso. Conseguiu. Eu adoro essa área, eu adoro. Tendão é igual célula-tronco para mim. Mas é uma boa. Uma coisa que eu falaria para vocês: tirem passaporte. Vai lá no Tio. Tentem fazer uma residência lá. Na verdade, não é igual a aqui. Com qualquer idade, qualquer formação, né? Na verdade, na área veterinária, você pode prestar a prova, né, para ser residente lá. Vale a pena. O custo não é baixo para você tentar, mas a partir do momento que você aceita, você passa 3 anos e depois disso você pode prestar uma prova de especialidades. Aí, a Luísa fez a residência em cirurgia. Se a Luísa for prestar o colégio de cirurgia, a Luísa pode dar aula em qualquer faculdade da Europa ou dos Estados Unidos e pode clinicar nestas universidades, não fora delas. E o salário é maravilhoso. Tá? Então, é uma área mal, né? que estão procurando. As pessoas
Não tem, né? Eles procuram do mundo inteiro. É óbvio que puxam a sardinha sempre para os alunos deles. O número de faculdades dos Estados Unidos, se eu não me engano, gente, são 40 ou 45 universidades. Nós aqui estamos com quase 450. Mas é o que eu falo para os alunos. Luísa, Ana, vocês passaram na residência. Tiveram muitos concorrentes. Por que vocês passaram e os outros não? Porque vocês estudaram, caramba. Não esquece, cara. Esquece. Concorrência. Não existe esses... É óbvio, se eu tiver 10 Anas ou 10 Luísas, aí a minha concorrência vai ficar um saco. Mas não tem, cara. Não tem. Vai por mim. Não tem. Os alunos de medicina veterinária que são firme, forte e realmente estudam, dá para contar nos dedos de uma mão. Eu falo assim, ó, essa menina vai. Essa daí vai. Vocês, não sei se quem prestou USP, né? Vocês viram como é diferente, né? O que eu acho que é a Luísa que falou, estudar SUS, que coisa, meu Deus do céu. Mas tem que saber, é uma instituição, quem paga o salário é o Ministério da Saúde. Então, ela trabalha para o Ministério da Saúde. Mas aqui, na verdade, também né? É o esquema de prova deles, que é pela FUVEST, né? Eles têm um esquema diferente de fazer. Isso. Mas é o que você fez, né? Falou aqui, ó, Ana Júlia falou que o médico veterinário na França. Ana, não sei se vocês duas tiveram o prazer de Olimpíadas, Luísa ou Ana, não? Cortou um pouco o áudio aqui para mim. Eu também não ouvi. Vocês participaram das Olimpíadas, não? Não. Da última que teve agora, eu participei. Ai, que legal! Olha lá. Tenho fotos. Então, nós compartilhamos experiências com veterinários do mundo inteiro. 350, se eu não me engano, veterinários do mundo inteiro. Não, acho que 350 foram só brasileiros. Tinham mais. E quem falou, a Ana, eu acho que a Ana que falou que na França os veterinários são muito mais vistos, valorizados. E são mesmo. Eu tenho poucos veterinários e bons veterinários. Nos Estados Unidos, poucos veterinários e bons veterinários. Quando saírem da residência, o que eu mais vejo, quanto que é a consulta? É R$350 para um cavalo. Mas eu vou cobrar só 150, que eu estou saindo agora, eu sou novinho. Não. Porque depois, como é que você vai cobrar 350? Não vai nunca. Olha, agora minha consulta dobrou, porque agora eu estou experiente. Então... Mas que bom, gente. Parabéns. E uma outra pergunta, gente. Para a Ana quanto para a Luísa. Qual que foi o maior perrengue que vocês passaram? Uma semana sem dormir? Em que caso? O meu, eu acho que foi com uma cólica aqui no hospital, mas foi tenso. Era noites assim, sem dormir mesmo. Eu botava meu colchão lá na frente da baia dele, era eu e ele a noite inteira. E a gente acabou fazendo a eutanásia dele, a gente não conseguiu salvar, e foi uma semana assim, puxada a noite inteira assim com ele. Era um querido, inclusive. Mas essa acho que foi, assim, que eu nem não dormia, daí no outro dia já teve... Foi o final de semana em questão, porque daí no final de semana quem tá de plantão que fica, né? Nos outros dias a gente ainda intercala entre os residentes, então dá para dar uma descansada. Mas no final de semana, sábado para domingo, domingo para segunda, assim, naquela situação, o cavalo muito mal e foi sofrido, assim. E eu me apego um pouco, eu até brinco com o professor. Assim, eu faço as coisas, eu não deixo de fazer, mas às vezes eu faço chorando. Porque eu me apego muito. Semana passada eu fiz a eutanásia de um paciente meu com laminite, que a gente tentou também, fez não fez tudo. E não recuperou a circulação do casco. Nossa, foi sofrido. Eu, assim, se for para te falar de perrengue pessoal, foi as quase 2 semanas que ficou só eu e mais uma residente, porque as outras duas, uma eu acho que estava de atestado e outra de evento. E aí, assim,
apareceu de tudo no hospital. Era neonato, cólica, e não parava. Eu falei, gente, quando não pode chegar, chega. E agora, quanto a caso, assim, de um cavalo, para te falar a verdade, foi um quarto de milha que a gente atendeu, que marcou minha residência. A gente atendeu ele com tétano, e aí, assim, foram 40 dias, assim, em cima, o cavalo recuperou do tétano, a gente chegou a fazer até toxina botulínica para melhorar o trismo dele, chegou a melhorar, foi assim... Intramuscular, não? Oi? Vocês fizeram o soro na medula ou só fizeram intramuscular intravenoso? Intramuscular. Ah, tá. O professor Luiz Cláudio da USP, ele tem uns trabalhos meio doidão lá, mas conseguiram recuperar alguns animais com tétano com aplicação intratecal. Olha só que coisa legal. Bacana. Até que o nosso resolveu bastante, sabe? No terceiro dia após a aplicação, a gente estava medindo, né, um ângulo lá de abertura da boca e já viu uma diferença, assim, gritante. E quanto ao tétano, ele melhorou. Ele, assim, depois de 25 dias, a gente, né, sondando, fazendo alimentação enteral, a gente colocou também na alimentação parenteral, então, na nutrição parenteral, e aí, assim, chegou a melhorar. Só que ele ficou um animal bem debilitado, bem caquético, e, assim, depois de 42 dias, ele internado, ele caiu na baia e teve uma torção testicular. E aí ele começou a, como se diz, ficou muito, né, agitado, e aí ele veio a óbito. Ah, não. Não acredito. Lembrar dele que me assim, emociona. Foi um animal que, para te falar a verdade, quando o proprietário chegou a pensar em desistir, eu falei, não desiste. Se você desistir, então o arco que você já gastou até agora, que eu fico com ele. Porque foi um animal que todo mundo se apegou. E, assim, é inevitável. A gente convive, né, muito com os animais lá. E esses animais ficam internados, que tem um manejo, né, todo dia. Assim, foi o caso, assim, que marcou minha residência. Oi? Pegando esse seu gancho, Ana, pegando esse gancho aí, Ana e Luísa, vocês já decidiram por vocês uma eutanásia e realizaram essa eutanásia sem falar com o professor? Você era responsável na semana, no dia, no evento. Você viu o caso, decidiu você fez e arcou com as consequências. Já. Bastante vezes, Como na é que foi isso? Olha só. Principalmente casos de cólica, para te falar a verdade. Igual eu coletava líquido, né, peritoneal, vinha que tinha ruptura, já benzer, eutanásia. Já chegava para a professora e falava, não, recebi o caso assim, assim, assado, coletei o líquido, mandava foto, eutanásia. Já só comunicava, para te falar a verdade. Ótimo, ótimo. É isso mesmo. Eu gosto da proatividade. Na residência, você treina muito, porque tá lá, você, o proprietário do cavalo, e no meio do mato, e o cavalo lá, 2 dias e chega você, né? Meu filho, fazer extrema-unção aqui, não tem o que fazer. Exato. E, assim, casos emergenciais, para te falar a verdade, não dá tempo de você ligar para a professora e falar, professor, tá acontecendo isso, isso, isso. Então, tô pensando em fazer isso. Não tem. O negócio é, tipo assim, depois que você estabiliza o seu paciente, aí sim, você vai ligar e vai falar, professor, chegou um caso assim, assim, assado, fiz isso, isso e isso. É lógico que às vezes ele vai concordar com a sua conduta, às vezes não, às vezes vai debater, às vezes vai mudar algo, mas isso daí eu acho que é o aprendizado da residência. É o normal. Sim. Por que você isso? Aqui, na verdade, eu lembro de todas as eutanásias que eu fiz na minha residência. Mas. Meu menino! Todas? Não, mas é que não foram muitas. Que memória! Eu não lembro. Não, aqui foram poucas, não foram muitas. Mas, vou até falar, foi uma égua com peritonite que chegou e ela foi piorando muito, o quadro clínico muito. Aí a gente conversou com o proprietário, porque ela não estava morta, mas ela estava morrendo e sofrendo, sabe? Então não ia dar, não estava progredindo, não estava evoluindo. A gente conversou com o proprietário, ele autorizou a eutanásia e a gente fez. Teve uma fratura de tíbia em espiral, que conversou com o proprietário também não quis tentar cirurgia, porque realmente as chances de recuperar eram muito baixas.
fez eutanásia, e o meu cavalo da laminite semana passada, que também já estava numa situação que... Minto, teve uma cólica também, que eu fiz uma das minhas primeiras semanas da residência, essa eutanásia, chamava Brother, não esqueci nem o nome dele. Chorando também. E, e assim, eu ainda não tive uma situação de que eu precisasse tomar essa decisão tão rápido, assim, a ponto de não conseguir conversar ou ver outras opiniões. Então, por exemplo, esse cavalo da laminite fez a venografia, a gente já estava com ele há 2 semanas de pós-tenotomia, não tinha melhorado nada, a gente falou, não tem porquê, o cavalo está deitado, clínica ruim e venografia ruim, então não tem mais o que fazer. E aí foi meio consensual, assim, a decisão, né? Tipo, eu olhei, a professora olhou, a gente se olhou, falou, vou falar com o proprietário, porque não tem mais muito para onde correr. Aqui em Botucatu, a gente tem mais liberdade de tomada de decisão nos plantões noturnos mesmo. Porque normalmente lá eles dividem em semana e os professores eles estão bem presentes na rotina. Então, normalmente quando precisa, assim, uma situação mais crítica, assim, normalmente eles estão lá meio envolvidos e acaba tomando essa decisão meio conjunta. Mas no plantão noturno tá você e o cavalo, aí você faz o que tem que fazer, né? Se não dá para continuar, a gente tem essa liberdade para, nos plantões noturnos, principalmente, de tomar essas decisões mais decisivas, né? Ótimo. Não, mas eu fiz essa pergunta para justamente identificar o pensamento de vocês. Puxa, é fácil, gente, tomar uma decisão sobre a vida de um indivíduo e falar esta atitude é a correta e eu estou arcando com as consequências porque eu sei que não vai dar pé daqui para frente, é só ladeira abaixo. Eu preciso que o senhor assine aqui, acolá, e vamos que vamos. É isso aí, gente. Parabéns, parabéns. É uma experiência que só numa residência vocês têm isso, né? Porque vocês estão amparadas pelos professores também, né? Tem apesar de vocês tomarem a decisão, tem todo um staff por trás que lhe dão umas costas quentes que fazem com que você tenha essa força, né, de opinião e de atitudes. Parabéns, parabéns. É por isso que eu insisto. Saiu da faculdade, preste residência. Vocês têm 2 anos, em média, né? Tem residência até que hoje em dia é 3 anos, mas a 99% até 2 anos de formado vocês podem prestar. Sugiro uma faculdade estadual ou federal, mas temos muitos hospitais que não é residência, o nome é incorreto, o nome é aprimoramento técnico, é aprimoramento técnico. O valor a ser pago é menor do que uma residência, também serve, né? Eu não fiz, não tive tempo de fazer, já saí trabalhando. Eu senti falta. Primeira vez que eu fui passar sonda, o proprietário estava do meu lado olhando, vai errar. Pô, você fica todo tremendo, né? Na faculdade, não. Você tem os professores para te auxiliar. Você tem o R2 para te auxiliar. Né? Na vida, no campo, não. É você e você. E hoje em dia está saindo muitos alunos despreparados. O pulo do gato é isso. Eu duvido que a Ana ou a Luísa não serão... Já são, né, excelentes profissionais, porque elas fazem parte de uma pequena parte da medicina veterinária dos veterinários que fizeram residência. Entenderam o que eu estou falando, meus queridos alunos? Então, façam residência, estudem para o raio da prova, né? Quantos alunos... um puxão de orelha aí. Né? Mas qual era a vaga por aluno? Como é que chama? A concorrência? No meu ano, eu acho que foi 14 por vaga. Então você tinha que ser melhor do que 14 pessoas. Beleza, não tá difícil, não. Vamos botar que 4 estão lá só porque botaram o nome, mas lá não sabe porque estão lá, vamos botar 7. Dos 7 aí, vamos lá, vamos ter que estudar. É isso aí. Vai por mim que é assim. É assim. Nos currículos que eu recebo para estágio, é assim já.
eu estou no último ano, o que você fez? Nada. Como nada? Nada. Então tá. Você não vai continuar não fazendo comigo nada, né? Vai para outro lugar. Comigo não vai perder meu tempo. Nós fazemos de WhatsApp de veterinários, né? E alguns veterinários também são professores. Eles falam, não dou mais estágio. Eu dou, aos últimos estágios eu dei carona para alguns alunos. Falei, como carona? Não, ele ficava do lado no celular, ia para o atendimento, às vezes ele nem saía do carro, ou saía do carro e ficava no celular. Então, ela tem uma professora chamada... Na verdade, ela não é professora, ela é uma veterinária chamada Patrícia Bross. Não sei se vocês conhecem, Patricinha. É difícil de dar estágio. Ela deu estágio para um dos nossos alunos, ela adorou ele também, mas muito poucos. Por quê? São meros passageiros do carro. Então, não agrega nada, nem para quem está dando, para quem está fazendo. É uma pena. Bom, eu adorei, meninas. Mais uma. A semana passada, da retrasada foi ótima, essa daqui também foi ótima. Se vocês precisarem, contem comigo. Dá um beijo na Andressa. Dá um beijo também no nosso queridão lá de Botucatu. Como é que chama? O Luiz, da Físio. Você conhece assim? Não, o gordão, ele faz... eu conheço, mas é que ele não fica na faculdade, né? Ele fica lá na... Como chama? Deu um branco. Mas ele atende lá na faculdade, não? É difícil. Mas eu sei quem você está falando. Equilife, né? Hã? Equilife, né? A empresa dele. Lá de Botucatu. Uma empresa de célula-tronco que nasceu dentro da faculdade de Botucatu também, que é da professora... Esqueci o nome dela. Eu acho que ela é da reprodução, não é? É alguma coisa da reprodução, sim. Mas a filha dela também se formou veterinária e está... É a Fernanda Landim. A Fernanda. Então, assim, olha o network que vocês fizeram e trabalhando, óbvio, né? Eu não sei se elas vão convidar, eu tive agora uma veterinária, estagiária, né? Ela entrou na USP. E a dúvida dela era justamente essa. Eu faço a minha residência em Botucatu, eu falei, faz, eu adoro Botucatu, como também adoro. Eu acho que a casuística de Minas Gerais tá para ser batida, porque, meu Deus do céu, como tem cavalo naquela UFMG. Isso é uma verdade. Não é? Não, eu tô impressionado. Agora, e aí, depois? Você vai ficar aí? Você vai continuar perto do local onde você fez a sua residência para iniciar a sua vida como clínica? Aí a menina falou, mesmo, né? Eu moro em São Paulo, eu vou tentar a USP. Ela estudou os raios do SUS lá para caramba, fez uma boa entrevista, tinha um bom currículo, passou na USP. Então ela passou na USP e na Unesp. E ela escolheu a USP porque depois da residência ela quer continuar em São Paulo, continuar aqui com o network que ela vai fazer durante a sua residência na USP, né? E tem muitos veterinários colegas que levam cavalos para operar lá, não pelo preço, mas pela qualidade dos professores. E isso é muito bom, né? Não é porque é mais barato. Vai lá na USP que é mais barato, vai lá na UFMG que é mais barato, vai para Botucatu e o preço é bom. Não. Poxa, os profissionais envolvidos são muito bons. É uma pena que não tem esse esquema de 24 horas como era antigamente, né? Isso era maravilhoso. E que também, verbo, né? Custo. Sim. E foram cortando. Mas parabéns. Bom, a nossa presidente aí não está, mas a Nathalie, tem alguma outra questão, Nathalie, de fora, de outras pessoas? Alguém quer saber mais alguma coisa? Olha como a experiência das meninas anteriores mudou totalmente das nossas duas colegas. Elas fizeram em 2 universidades, diferentes das universidades em outros locais. Precisa ver que legal. Semana retrasada foi uma pessoa de Goiás. Olha só que legal, cara. E falando, aqui as vagas estão abertas e não tem muita gente que queira vir aqui e a casuística é enorme. Olha só.
E é óbvio que os mais concorridos, os hospitais mais badalados, né? Eduardo está aqui. Olha só o Eduardo. Eduardo, muito bom, olha só. Eu fico muito contente, porque a diferença do nosso Brasilzão aí, puxa vida, gente, que legal, que legal, que legal. Eu fico muito contente. Não falta oportunidade, falta gente que queira. Sim. Nossa profissão tem muito veterinário. Tem nada, cara. Tem muito veterinário. Veterinário bom falta. É verdade, é verdade. Dá para contar nos dedos das mãos as veterinárias e os veterinários que eu confio para quando eu vá viajar, férias. Ó, tá aqui o meu celular, tá aqui, ó, atenda minhas emergências. Dá para contar nos dedos da mão. Aqui o Eduardo falando alguma coisa, ó, minha rotina foi parecida com a Ana. Olha que interessante. Isso é muito legal, gente, é muito legal. Então, as experiências que vocês estão passando para os alunos, que vocês já foram, né, alunas, isso é impagável. Num bate-papo, essa hora da noite, 9h30, todo mundo cansado, né? Um cheiro de colite. Acho que é muito válido. Parabéns para todo mundo, viu? Parabéns para todo mundo. São aqui, deixa eu ver aqui, ó, são 31 pessoas, bom, 30, né? Me excluindo, que estão querendo alguma coisa a mais. E eu não vejo isso muito nos alunos. É uma pena, gente. Nas faculdades particulares custam, em média, R$3.000. Não vejo engajamento. É triste. Mas, por outro lado, de 100 alunos, vão se formar os 100, mas aqueles 5 é que vão começar a vida por cima, porque vão pegar os melhores empregos, as melhores oportunidades, porque começaram com engajamento desde o primeiro ano. A primeira coisa que eu falo, e aí? O que você fez de estágio essas férias? Ah, não fiz nada. Sai daqui. Nem conversa comigo. Pô, tem que fazer, cara. Mas nem que seja para lavar o chão do hospital veterinário da esquina ali. Vá fazer. Não tem. Não sei se vocês estudaram em faculdades particulares, não. Estudaram públicas? Eu sou da Unesp mesmo. Eu sou da UFMG também. Vocês não pagaram. Só que vocês, não sei se eram das cidades, tiveram que mudar, talvez. Tem o custo da alimentação, tem o custo. Eu também. É fácil. Eu não vou pagar mensalidade. Não é fácil, não é. Como se diz às vezes, porque na minha faculdade, na minha cidade tem universidade, só que particular, né? Para veterinária. Acho que ficaria mais, assim, né, viável economicamente pagar a mensalidade daqui do que o custo de vida, tipo, em BH, com alimentação, moradia e tudo que você precisa. Isso, na verdade, até é um ponto, né? Porque o custo de vida em Botucatu em relação a Belo Horizonte é bem inferior, né? Se você for levar em consideração a cidade, né? É um ponto que a gente falou disso. Eu tomei um choque de realidade quando eu fui para BH, porque, assim, eu estava acostumada ao custo de vida aqui em Lafayette. Eu ia na padaria e comprava, tipo assim, 8 pães por R$2. Aí, a primeira vez que eu fui na padaria lá em BH, eu falei, 8 pães, por gentileza. Aí a moça lá, R$6. Eu, tipo, então, assim, é um susto que eu levei que, para te falar a verdade, até eu acostumar, eu ligava para minha mãe, você não acredita quanto que é tal coisa aqui. Aí minha mãe, nossa, aí é muito caro. Então, assim... E aqui eu acho que as pessoas sentem um pouco quando vão para cá, quando são de cidades maiores, porque Botucatu, assim, tem tudo, mas tudo fecha às 10. Depois das 10 já não tem mais nada. Então é um processo também adaptativo de mudar de cidade, tudo. Mas inclusive o hotel aí. Não, para mim foi trânsito. Nossa, gente, eu não tinha comido McDonald's até então. Aí eu fui para BH e descobri McDonald's. Como se diz, era do interior mesmo. Mas é muito gostoso. É muito gostoso. Não percam essa felicidade, esse entrosamento. E eu tenho muitos colegas que
não sei, às vezes vão fazer cursos fora e voltam pensando que tem o rei na barriga. Ninguém é melhor que ninguém, não. Todo mundo é igual. É o que eu falo. A única diferença é que a minha idade é maior do que a sua. Então, ninguém é melhor do que ninguém, não. Pode saber algumas coisas diferentes e você sabe outras coisas diferentes. Todo mundo tem para ensinar. É muito legal. Foi muito gostosa a nossa conversa aí. Está sendo, né? Esse tema aí foi proposto pelo grupo, eu achei uma delícia. Era um outro tema que foi trocado de última hora, né? Mas é uma delícia, porque está passando a experiência para os alunos, vendo que é possível eles sonharem com umas residências em universidades federais estaduais. Mas, se não passarem, isso não significa que eu não possa fazer uma residência num hospital particular. Tem hospitais particulares bombando, mas bombando. É óbvio. Vai trabalhar mais, ganhar menos, mas vai ter conhecimento. Tu fica lá 1, 2 anos e depois vai para o mercado de trabalho. Vale a pena. Eu acho que o importante de tudo isso é ressaltar a importância da residência, né? Antes de você ir para o mercado de trabalho. E, assim, até parabenizo o grupo pela iniciativa, porque é um tema que, assim, a gente realmente tem que, como se falar e repetir, porque isso daí vai melhorar a qualidade do profissional que está indo para o campo e, consequentemente, a nossa valorização, entendeu? A valorização da nossa profissão, que é algo que hoje em dia, infelizmente, assim, tem proprietário que não dá valor, entendeu? Então, isso cabe a nós, né, nos unirmos e mostrar a importância do serviço médico veterinário. Vocês aprenderam a cobrar? Não. Não. Eu falo para os alunos, menina, você tem que aprender a cobrar. Quanto é que vale o seu trabalho? E aí, você acha que vale a pena sair de casa à noite para atender uma cólica para ganhar R$350? Não, não vale. Mas fulano cobra. Deixa ele lá, mas eu não. Aqui na minha cidade eu sou conhecida como a careira, porque o pessoal atende cólica por R$150. Nossa. Que gostoso, que bom eu saber. Porque eu prefiro que você seja conhecida como uma careira e realmente a pessoa que resolve, do que aquele Zé Mané que cobra R$100 e vai lá, aplica um banamina e vai embora para casa. Exato. Se for para fazer isso, como se diz, realmente, né, 150. Agora, eu nunca que eu vou chegar e ter esse tipo de conduta, então eu prefiro nem sair de casa. É isso aí, gente. Então, também procurem saber quanto vale o seu trabalho na residência, às vezes, ainda mais em instituições públicas, que nada numa instituição pública é da instituição pública e tudo da instituição pública é da instituição pública. Não sei se vocês me entenderam. Tudo vem de impostos. Nada é da universidade. Tudo tem que ter um plano de licitação e demora e cadeia. E daí, quando chega, também aquele equipamento maravilhoso que custa $1 milhão, como lá em Botucatu, o setor da esteira lá do Japa, né? Como é que ele chama? Watanabe, né? Watanabe. Poxa, aquele setor lá é uma menina dos olhos, né? Na UFMG, todo o hospital, gente, meu Deus do céu, agora que não sei quando que reformaram, mas reformaram aí faz um tempo. Nossa, saindo, foi em 2020 mesmo. Tá recente. Não ensinam os alunos a cobrarem. Isso daí é uma falha, realmente. Então, eu cheguei aqui, eu fiquei, meu Deus, quanto que eu cobro numa consulta? Eu fiquei isso. Aí eu tive que ligar para alguns veterinários para saber. Eu ficava, não é possível que está cobrando só isso. Aí, doutor, parabéns. Eu valho muito mais do que isso. Meu trabalho é mais especializado do que isso. Eu conheço, sei mais do que essas pessoas. Não se rebaixe. É verdade. Vá para cima. Eu sempre falo, eu adoro meus clientes, que eles me escolham pelo que eu posso oferecer e não pelo preço que eu cobro. Porque se eu cobrar R$100 ou R$90, ele vai pelo de 90. Não vai. Então, agora, se vocês têm diferencial, você pode cobrar 1.000. Exato. Que bom, gente. Nathalie, fala alguma coisa, mulher de Deus. Eu estou aqui só absorvendo os conhecimentos das meninas. Verdade. Meninas, muito obrigada. Eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo gostou e a gente sente aquela vontadezinha a mais de, né,
correr atrás para ir atrás de uma residência e fazer. Eu adorei muito, a Nina já toda animada no chat, mas eu gostei muito e eu convido vocês a participar do nosso grupo do Whats, que a gente tem. A Ju fica lá mandando agora uns artigos de cardiologia. A Ju foi uma palestrante que deu uma palestra pra gente, que o Jofre que deu o contato dela. Sensacional também. Oi, Jofre. A Juliana, cardiologista, duvido que ela não conheça. Conheço, sim. A Ju é maravilhosa. Pode deixar que eu vou entrar no grupo, sim. Eu mando o convite para vocês duas. Fiquem à vontade. A gente adorou vocês. Tenho certeza que todo mundo gostou. Eu adorei. Ai, que ótimo. Muito obrigada, meninas. À disposição, se vocês tiverem alguma dúvida que não perguntarem agora. Tá meio complicado o estágio, até por conta da pandemia, né? Então, a gente não tá, pelo menos em Botucatu, não tá recebendo estagiário de fora. Mas se vocês precisarem, tiverem dúvidas, qualquer coisa, pode mandar mensagem. Com certeza, depois disponibiliza, né? o Instagram, um número de WhatsApp, porque aí o pessoal pode mandar dúvidas, né? Perguntar, até mesmo durante o estudo, se tiver alguma coisa, pode estar mandando aí, que o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Com certeza. Meninas, muito obrigada. E